Algumas pessoas, elas não receberam nem a oportunidade, nem a vocação de casar, mas a vocação de ficar solteira. Então, se você não conseguiu casar, ou não tem vontade de casar, ou não se acha apto para o casamento, não é pecado ficar só, você não ficar sem casar. Isso não quer dizer que você vai estar numa situação inferior. Há exceções, como o próprio apóstolo Paulo nos mostra. O próprio Senhor Jesus, ele nunca casou. O apóstolo Paulo, ele não tinha esposa. E muitos outros homens e mulheres que Deus usou através da história da igreja, eles também não eram casados. Então, embora esse seja o padrão, a norma, existem exceções, e eu gostaria que os pais compreendessem isso, e que a igreja compreendesse isso, e que a gente não ficasse fazendo pressão em cima dos jovens. Quando o tempo vai passando, eles vão ficando mais velhos, e a gente começa a fazer pressão para que arrume a namorada, arrume o namorado, quando é que vai casar e tudo mais. Contemple a possibilidade de que nem todos irão casar. E que no celibato puro, não é só ficar solteiro, é solteiro e puro, não é? E puro. E no celibato com pureza existe glória a Deus, existe significado e sentido na vida. Embora o padrão seja o casamento, mas existe essa cláusula de exceção na própria palavra de Deus. Deus instituiu o casamento para ser entre o homem e uma mulher, isso está muito claro aqui no texto, né? Portanto, o casamento é monogâmico e heterossexual, e consiste na formação disso que a gente chama de uma biunidade, que não pode ser separada a não ser pela morte. E o Senhor Jesus apelou para essa passagem, literalmente, quando ele se opôs ao divórcio por qualquer motivo. Em Mateus 19, 4-5, Jesus disse assim: o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O nosso Senhor Jesus Cristo citou essa passagem aqui que eu acabei de expor para vocês. E ele citou como base para dizer que não se pode acabar o casamento por qualquer motivo. Por quê? Porque Deus nos fez e ele nos juntou e disse que nós seríamos uma só carne no casamento. E o próprio apóstolo Paulo, ele usa essa passagem para combater a prostituição. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. O homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Estão vendo as implicações dessa passagem? Estão vendo porque é importante a gente ler esse relato como sendo histórico? Porque todo o resto da Bíblia depende disso aqui. Tudo mais da Bíblia é um desenvolvimento de Gênesis, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Tudo mais. Se você tirar isso aqui da Bíblia, o resto dela não faz sentido. Você entende, então, por que é que a gente bate contra a prostituição, contra a imoralidade? Por quê? Porque quando você se junta a uma outra pessoa, você se torna uma carne com ela. E eu levaria, se Cristo habita em mim, eu vou levar Cristo para uma relação dessa? É o argumento de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6. Ele usa essa passagem, cita literalmente. Deixe-me ir para uma terceira lição que a gente tira aqui. O casamento, então, é o padrão de Deus para a humanidade, é o modo padrão de vida. O normal é que todos nós achemos o nosso par, achemos a nossa costela, por assim dizer, e nos casemos, com 6 propósitos que a gente pode perceber no texto e no restante da Bíblia. Para o auxílio mútuo do homem e da mulher, está aqui no texto, para o deleite e alegria sexual, tanto do homem como da mulher, também pode ser derivado do texto, para a propagação da raça humana de maneira legítima, é evidente que está no texto também, para a continuidade da igreja por meio de uma santa semente, isso é a implicação que vem depois, para impedir a impureza sexual, já se pode derivar aqui, quando a gente percebe que Moisés está pegando esse texto e dizendo para os israelitas, olha, é assim. Então, já queria combater a impureza sexual desde cedo e também como uma analogia entre Cristo e sua igreja. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai citar essa passagem em Efésios capítulo 5, verso 31, dizendo assim:
O marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Por que eu tenho que amar a mulher como ama o próprio corpo? Porque ela foi feita da sua costela. Ela foi feita do seu corpo. Por isso você tem que amá-la como quem ama o seu próprio corpo. Como Paulo diz aqui, quem ama a esposa ama a si mesmo. Claro, porque ela foi feita da sua costela. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque está escrito que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, diz o apóstolo Paulo, mas eu me refiro a Cristo e sua igreja. Percebe? Paulo usa, ele lê esse texto aqui, historicamente, literalmente diz que isso aqui é uma analogia da relação entre Cristo e sua igreja. Da mesma forma que nós amamos a esposa porque ela é o meu corpo, também Cristo ama a sua igreja porque ela é o seu corpo. E esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. É por esses motivos que nós temos que honrar e proteger o casamento. Ele não é uma instituição humana, ele não é uma conveniência ou uma convenção cultural, mas é alguma coisa que procede da vontade do próprio Deus. E aqui eu preciso fazer uma ressalva para não deixar alguns irmãos tristes. É preciso esclarecer que a Bíblia também vê, muito embora o padrão bíblico é o casamento, a própria Bíblia vê o celibato como uma maneira de viver que igualmente glorifica a Deus. Particularmente o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar de que algumas pessoas, elas não receberam nem a oportunidade, nem a vocação de casar, mas a vocação de ficar solteira. Então, se você não conseguiu casar, ou não tem vontade de casar, ou não se acha apto para o casamento, não é pecado ficar só, você não ficar sem casar. Isso não quer dizer que você vai estar numa situação inferior. Há exceções, como o próprio apóstolo Paulo nos mostra. O próprio Senhor Jesus, ele nunca casou. O apóstolo Paulo, ele não tinha esposa. E muitos outros homens e mulheres que Deus usou através da história da igreja, eles também não eram casados. Então, embora esse seja o padrão, a norma, existem exceções, e eu gostaria que os pais compreendessem isso, e que a igreja compreendesse isso, e que a gente não ficasse fazendo pressão em cima dos jovens. Quando o tempo vai passando, eles vão ficando mais velhos, e a gente começa a fazer pressão para que arrume a namorada, arrume um namorado, quando é que vai casar e tudo mais. Contemple a possibilidade de que nem todos irão casar. E que no celibato puro, não é só ficar solteiro, é solteiro e puro, não é? E puro. E no celibato com pureza existe glória a Deus, existe significado e sentido na vida. Embora o padrão seja o casamento, mas existe essa cláusula de exceção na própria palavra de Deus. Vamos aqui para o quarto ponto. Aqui você encontra o fundamento bíblico para os papéis distintos e complementares do homem e da mulher no casamento na igreja, na sequência, na maneira e no propósito da criação de ambos. O que eu quero dizer é o seguinte: o resto da Bíblia vai estabelecer o papel do homem e da mulher com base na narrativa da criação. A maneira como foram criados, a sequência em que foram criados e a razão por que foram criados, isso vai ser a base para muita coisa que Paulo diz e outros autores dizem no Novo Testamento sobre o papel da mulher com relação ao homem. E muita gente que não concorda, muita gente que não gosta, é exatamente porque não vê o fundamento de Gênesis, que estabelece essa fundamentação. Por exemplo, Paulo cita literalmente essa passagem para dizer que a mulher, ela está debaixo de autoridade, e que ela está falando da mulher crente na igreja, ela está debaixo de autoridade, e que, portanto, ela não pode exercer essa autoridade na igreja. Qual é o argumento de Paulo? 1 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9. O homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Por isso, Paulo percebe na sequência da criação e na razão pela qual a mulher foi criada, a base para o estabelecimento de diferentes funções. Ao homem é dado a liderança e à mulher ser a sua auxiliadora. Para nós não é uma questão de cultura,
Não é questão dos tempos e dos modos, é por isso que a gente continua insistindo isso, embora lá no mundo e para o mundo a gente pode parecer retrógrado, fundamentalista, atrasado, obscurantista, tapado, e os adjetivos são muitos aí. Mas por que isso? Porque o nosso referencial é a palavra de Deus, a gente não anda pela cultura. A cultura muda em todo lugar e em todas as épocas. A igreja não pode se guiar pela cultura. Ela se guia pela palavra de Deus. E é aqui que a gente encontra o fundamento para dizer que nós não cremos na ordenação de mulheres para o sagrado ministério. Nós não cremos que mulheres podem exercer autoridade eclesiástica na igreja e nem podem exercer autoridade sobre o seu marido também. É alguma coisa que a gente inventou? É machismo? É coisa da cultura? É patriarcalismo? Não, é Bíblia. É Bíblia. Então, veja como é importante esse relato, né? Porque ele estabelece aqui essa posição. Eu posso citar ainda aqui o que Paulo diz em primeira carta que ele escreveu a Timóteo, quando ele fala: eu não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Consistentemente, os autores bíblicos voltam para o relato de Gênesis para fundamentar essa questão tão importante que é a relação do homem e da sua mulher. Quinto lugar, estou chegando no fim, gente. A visão cristã, essa passagem serve de base para a visão cristã sobre o sexo, que é alguma coisa inocente e pura e nada de que se envergonhar. É uma caricatura que se faz dos evangélicos, quando eles dizem que nós somos estraga-prazeres, que a gente, né, sexo é uma coisa, nada. Olha aqui, no livro de Gênesis, foi Deus que fez, se fez é bom, se fez é maravilhoso, e é uma dádiva de Deus para o homem, essa é a visão bíblica correta, lembrando que por que Deus criou e os limites que Ele fez. Então, o sexo é uma bênção para ser desfrutada com alegria no casamento. No casamento. Foi para isso que Deus fez, e é nessas condições que ele deve ser desfrutado com muita alegria, com abundância, para a glória de Deus. E, por último, tem tantas implicações dessa passagem, mas eu vou terminar aqui com essa sexta aplicação. E sobre um assunto que eu creio que é muito importante, eu estou feliz aqui que eu posso ver adolescentes aqui que com certeza já começaram a ser bombardeados por isso. A identidade sexual, quem eu sou? Eu sou homem, sou mulher, eu sou o quê? A identidade sexual, ela é definida biologicamente e não subjetivamente, como quer a teoria da identidade de gênero ou a ideologia de gênero, como também é chamada. Deus criou o homem e a mulher iguais, mas sexualmente diferentes. E essa diferença consiste nas suas funções biológicas distintas que permitem que, quando ajuntados, gerem outros seres humanos. A distinção está exatamente aqui. A biologia é que vai orientar a sua autoconsciência de sexualidade. O autoentendimento sexual, ele está inseparavelmente ligado ao que nós somos biologicamente, macho e fêmea, homem e mulher. Concepções como eu sou uma mulher presa num corpo de homem, isso é uma distorção, uma violação, uma rejeição do relato bíblico e adoção de uma visão evolucionista e naturalista sobre os seres humanos. Na perspectiva cristã, corpo e alma estão ligados. Deus, quando criou o homem, soprou nele a vida. Estão ligados. E, portanto, aquilo que o meu corpo é aquilo que meu espírito é. Se você separa o corpo do espírito, então você pode dizer é o espírito que vai definir o que eu sou. Eu quero ser mulher, quero ser homem, não importa o que o meu corpo seja.
Então, é essa separação, né, separando aquilo que Deus uniu, que dá base para as pessoas dizerem: eu biologicamente sou uma mulher, mas a minha identidade é de homem. É exatamente porque separaram isso aqui, aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus nos fez. Eu não nego que há pessoas que sentem desejo e atração por pessoas do mesmo sexo. E que a solução não é, então, você ajustar a sua identidade ao seu desejo, mas você ajustar o seu desejo àquilo que o seu corpo diz que você é. Você tem que ajustar o seu pensamento, a sua concepção, àquilo que você é por nascimento, porque é isso que vai determinar, é isso que determina. Em vez, então, de procurar justificações para mutilar o seu corpo, fazer operações no seu corpo, alterar o seu corpo, ame o seu corpo que Deus lhe deu. Ame o corpo que Deus lhe deu. E seja aquilo que Ele lhe fez no nascimento e aquilo que você é determinado biologicamente. Percebem como esse texto de Gênesis ele tem implicações para tantas questões modernas? Se você o lê como palavra de Deus e como histórico, está relatando história, o que é que aconteceu de fato? Há mistérios aqui, há coisas profundas aqui, o próprio apóstolo Paulo disse, grande esse mistério, né? Se Paulo disse isso, imagina, a gente não consegue desvendar tudo o que está aqui, mas o que está claro e que está simples é suficiente para que a gente tome uma posição, para que a gente perceba que não tem como conciliar a compreensão do livro de Gênesis a partir de uma leitura histórico-gramatical com as tentativas, as teorias evolucionárias, evolucionistas, humanistas a respeito do homem e da sua origem. Porque vai dar essa confusão toda que está aí. Por que tem essa confusão toda aí? Exatamente porque não tem parâmetro, porque abandonaram o referencial. Fiquemos firmes, portanto, meus irmãos, nessa que é a revelação da palavra de Deus por nós. Amém? Em Gênesis 2, 24, lemos: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Este versículo não é apenas um mandamento, é também uma descrição da intenção de Deus para a união entre homem e mulher. O casamento é um reflexo do relacionamento de Cristo com a sua igreja, um relacionamento que é marcado por amor sacrificial, compromisso e fidelidade. No entanto, o casamento não é um caminho fácil. Em Efésios 5, 22 e 33, Paulo ensina a relação entre o marido e a esposa, ressaltando a importância da submissão, do amor e do respeito. É um chamado para que os cônjuges se apoiem, se edifiquem e se amem em meio às dificuldades da vida. Muitas vezes, em nossa sociedade, observamos casamentos que desmoronam diante das provações e dificuldades, e isso nos leva a questionar se estamos verdadeiramente honrando a instituição do matrimônio conforme foi desenhada por Deus. Por isso, queridos irmãos, precisamos entender que o casamento deve ser um testemunho do amor de Deus para o mundo. É uma responsabilidade séria, que exige dedicação, tempo e esforço. Ao entrarmos nesse compromisso, devemos estar cientes das implicações espirituais e emocionais. Não é um contrato que podemos romper facilmente, mas uma aliança diante de Deus. O celibato é uma escolha digna e honrosa, que pode ser usada como um meio para se dedicar plenamente ao serviço de Deus. Jesus também fez essa escolha, e muitas vezes, ao refletirmos sobre a vida cristã, somos inspirados por aqueles que optaram por servir ao Senhor sem a distração de um casamento. Entretanto, o celibato não é para todos. Assim como o casamento tem suas responsabilidades e desafios, o celibato também exige uma determinação e um entendimento profundo da chamada que nós temos em Cristo. O celibato deve ser vivido em pureza, e não como uma forma de fuga ou desinteresse por relacionamentos. Todos fomos chamados à santidade, independentemente de nossa condição, e é isso que devemos buscar. A decisão de permanecer solteiro deve ser tomada com comprometimento e não deve ser vista como um estado inferior, mas sim como uma vocação especial dada pela graça de Deus. Porém, precisamos também atentar para o fato de que a Igreja, como corpo de Cristo, deve apoiar tanto os casados quanto os celibatários. Não devemos marginalizar um ou outro, mas reconhecer que ambos têm um papel a desempenhar no reino de Deus. A vida em comunidade deve ser um lugar onde todos podem crescer na sua chamada, seja através do casamento ou do celibato. Como igreja,
Nossa tarefa é encorajar uns aos outros a cumprir a vontade de Deus para nossas vidas, respeitando as diferentes vocações que Ele nos dá.